Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SBT e também no Facebook. Hoje, terça-feira, é dia de eleições em Newark e ainda pode exercer o seu direito de voto até às 8 da noite. Se ainda não votou, pense que o seu voto em qualquer um dos 4 candidatos a vereador do Bairro Leste é importante para fazer valer os seus direitos como residente. Esta manhã andámos por Newark e captámos imagens de alguns locais de voto onde foi possível ver os voluntários a fazerem valer à boca das urnas as suas preferências, tentando, como é tradição, mostrar os nomes em quem vai votar. As urnas continuam abertas até às 8 da noite e amanhã iremos dar uma detalhada reportagem sobre os vencedores, os vencidos e aquilo que vai acontecer depois do dia de hoje. Depois de 24 anos de liderança de Augusto Amador, vivem-se novos tempos em Newark. Lembro que nos últimos 44 anos o bairro só teve 2 vereadores. Durante 20 anos, Hank Martinez e durante 24, Augie Amador. Agora, Jonathan Seabra, Michael da Silva, Anthony Campos e Luís Weber são os 4 candidatos que esperam vir a representar o nosso bairro no Conselho Municipal da cidade de Newark. Uma explosão e incêndio de grandes proporções ocorreram esta tarde na área a sul do aeroporto de Newark, em Elizabeth, destruindo um armazém de reciclagem de lixo e várias casas, procedendo dos bombeiros também à evacuação de várias habitações. Há um desaparecido para já na tragédia. A nossa reportagem esteve no local. Luís Pires. Elizabeth é muito complicado. Há uma fábrica de reciclagem de lixo que ali está a arder e que está a causar problemas não só no trânsito como na qualidade do ar aqui em Elizabeth e está a preocupar muita gente que tem problemas de respiratórios. Para já a polícia praticamente circunscreveu toda esta área, o que está a tornar mais difícil ainda a circulação dos peões e dos automóveis, mas o incêndio é muito grande. Como podem ver deste lado, as chamas estão a mais de 30 pés de altura e neste momento é extremamente difícil para já chegar ao local, porque a polícia, como já disse, e os bombeiros circunscreveram toda esta área. Mas, por outro lado, devo dizer que este armazém é enorme. A empresa que está aqui atrás de mim, que se chama WNY, de reciclagem de lixo, esta empresa está neste momento com praticamente destruição total deste armazém, que tratava de lixo, como já disse, waste management, e o grande problema agora é tentar que estas chamas sejam debeladas pelas várias corporações de bombeiros que correram a este local há cerca de 45 minutos, quando este incêndio deflagrou. Como já disse, Elizabeth está a ser invadida por todo este fumo. O complicado da questão não é só o trânsito, nem os peões que querem chegar a casa, é normal. É uma zona residencial, esta fábrica ou este armazém está no meio de uma área residencial aqui em Elizabeth, o que está a preocupar também as pessoas, porque não se sabe a dimensão do incêndio nem a possibilidade que ele tem de alastrar ainda mais do que aquilo que alastrou. Portanto, aguardamos a todo momento mais informações. Portanto, Elizabeth, agora com este problema grave com que os bombeiros e as autoridades estão a debelar. Como podem ver, eu já disse e referi, o fumo é espesso, é negro. Começou por ser um fumo branco, mas agora que a dimensão deste incêndio já é muito grande, podemos dizer que é de facto uma tragédia muito grande, não só para este armazém, mas também para os bombeiros. Estão a tentar chegar ao local e circunscrever toda esta área para que os transeuntes, os peões, os condutores não passem pelas ruas que estão a circundar este incêndio. Portanto, cada vez mais o fumo é mais intenso, as chamas são mais altas. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos minutos e nas próximas horas, Ricky. Obrigado, Luís, e continuamos a acompanhar os desenvolvimentos deste incêndio que deflagrou, como referiu o Luís, na Julia Street, bem perto da Igreja Portuguesa e da Estrada 1 e 9, na vizinha cidade de Elizabeth. Sabemos já que há várias habitações de luso-americanos afetadas
e iremos continuar a acompanhar, e amanhã, durante a especial informação e também durante o dia, iremos saber a real dimensão desta tragédia que se abateu na vizinha cidade de Elizabeth. Vamos agora falar do presidente Joe Biden, que pediu ao Congresso dos Estados Unidos a aprovação de um pacote financeiro de 33 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia a defender-se da invasão russa. Joe Biden pediu ao Congresso norte-americano mais 33 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia a defender-se da invasão russa. O total inclui 20 mil milhões de dólares em assistência militar para Kiev e para apoiar as defesas nos países vizinhos. O presidente dos Estados Unidos voltou a sublinhar que estas não são ações de ataque. Não estamos a atacar a Rússia, estamos a ajudar a Ucrânia a defender-se da agressão russa. Joe Biden quer ajudar a Ucrânia e também os países da Europa particularmente dependentes do gás russo e lembrou que, por falta de pagamento em rublos, a Rússia cortou o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária. Não deixaremos a Rússia intimidar ou chantagear para escapar às sanções. Não permitiremos que utilizem o seu petróleo e gás para evitar consequências para a sua agressão. Para além de pedir mais dinheiro para apoiar a defesa ucraniana, o presidente dos Estados Unidos vai propor ao Congresso a doação à Ucrânia dos fundos confiscados aos oligarcas russos e a inclusão da evasão a sanções na categoria de crime organizado. Entretanto, o presidente Joe Biden assinou também ontem um projeto de lei que visa agilizar o longo processo de fornecimento militar à Ucrânia na guerra, no conflito contra a Rússia. Diretamente das mãos de Joe Biden, a confirmação aguardada por Kiev. O presidente dos Estados Unidos assinou esta segunda-feira um projeto de lei que visa agilizar o longo processo de fornecimento militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Estou a assinar um projeto de lei que fornece mais uma ferramenta importante nos nossos esforços de apoio ao governo da Ucrânia e ao povo ucraniano na luta para defender o seu país e a sua democracia contra a guerra brutal de Putin. Ao abrigo desta nova lei, a Ucrânia vê o empréstimo de armas norte-americanas facilitado, mas a assinatura de Biden dá também garantias a Washington de que mais tarde terá o equipamento de volta ou será reembolsada. A legislação evoca a mesma lei aplicada durante a Segunda Guerra Mundial, através da qual os Estados Unidos apoiaram os aliados, entre eles a União Soviética. Ainda há menos de uma semana, a administração norte-americana aprovou um pacote de ajuda imediata à Ucrânia, no valor de 150 milhões de dólares para a compra de armas. No total, diz a Casa Branca, os Estados Unidos já forneceram cerca de 3.800 milhões de dólares em armas e equipamento militar ao país da Europa do Leste desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro. Alexander Sobotin, antigo gestor de topo da petrolífera russa Lukoil, foi encontrado morto na residência de um amigo, perto de Moscovo. É o 8º oligarca russo a morrer em circunstâncias misteriosas. Alexander Subotin, multimilionário que já esteve entre os executivos de topo da gigante energética Lukoil, foi encontrado morto depois de ter sido sujeito a um suposto tratamento contra a ressaca, segundo o Moscow Times. É o 8º oligarca russo encontrado sem vida sob circunstâncias suspeitas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há cerca de 2 meses e meio. O homem de 43 anos foi encontrado sem vida em Mitiashi, perto de Moscovo, na manhã seguinte a um tratamento médico. O tratamento passaria por realizar um corte na pele e expor a ferida a veneno de sapo poderoso alucinogénico, rico numa toxina com propriedades psicadélicas. Alexander Subotin, que agora era diretor executivo de uma empresa de distribuição, a New Transport Company, terá sofrido um ataque cardíaco logo após a intervenção, mas não foi ajudado por uma equipa médica. Em vez disso, ter-lhe-ão administrado um tranquilizante à base de valeriana, uma erva com efeitos sedativos. Encontraram-no sem vida na manhã seguinte, segundo as autoridades russas. A empresa de energia em que Alexander Subotin já trabalhou, a Lukoil, seria muito próxima do Kremlin. Alexei Piniorin e Kristina Taikirib, cujos procedimentos costumam envolver o sacrifício de animais e rituais de convocação de espíritos, negam qualquer ato homicida na morte do oligarca russo. Dizem que são amigos de Subotin e que nem sequer lhe cobraram pelo suposto tratamento.
Vamos agora mudar de assunto. A Organização Mundial de Saúde anunciou hoje ter registrado 348 casos suspeitos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças de 20 países, entre elas, como referimos ontem, os Estados Unidos, não estando ainda definida a causa dessa doença. Aos 348 casos prováveis, juntam-se mais 70 casos adicionais que estão com classificação pendente por ainda não terem completado o despiste para a hepatite A, B, C, D e E, ou por estarem a aguardar a validação nos respectivos países, adiantou a especialista da OMS, Philippa Esterbrook. Em conferência de imprensa, a investigadora do Programa Global de Hepatite da OMS adiantou também que os casos suspeitos já notificados à organização são provenientes de 5 regiões diferentes do mundo e que apenas 6 países reportam mais do que 5 casos a cada de hepatite aguda em crianças. O aumento de casos prováveis em relação aos 228 detectados a 4 de maio justifica-se com a natureza da vigilância que está a ser feita, uma vez que inclui os novos casos suspeitos, mas também os casos históricos. Na última semana houve importantes progressos com as investigações que têm sido lideradas pelo Reino Unido, onde há a maioria de casos, 163. Na sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde contabilizava 6 casos suspeitos de estarem incluídos no surto de hepatite infantil aguda, identificado pela OMS, dos quais 2 estavam ainda em investigação. A DGS adiantou recentemente que estes casos de hepatite aguda têm sido detectados em crianças e jovens com idades que variam entre 1 mês e 16 anos, sendo ainda registada a necessidade de transplante hepático em cerca de 10% dos casos. A dupla de fugitivos que estava à monte aqui nos Estados Unidos há mais de 10 dias, um recluso perigoso e uma guarda prisional que estava envolvida romanticamente com o homem, foram ontem detidos pela polícia após perseguição à qual terminou com a prisão do fugitivo e morte por suicídio da guarda prisional e namorada do recluso. O recluso que fugiu recentemente de uma prisão no Alabama, nos Estados Unidos, com a ajuda de uma guarda prisional com quem estaria romanticamente envolvido, foi detido na sequência de uma perseguição policial. A funcionária disparou contra si própria e acabou por morrer no hospital. Foi no dia 28 de abril que a guarda prisional Vicky White, de 58 anos, e o recluso Casey White, de 38, fugiram da prisão do condado de Lauderdale, no Alabama. Embora partilhem o mesmo apelido, não há qualquer relação familiar entre os dois, mas acredita-se que estavam envolvidos romanticamente. O casal acabou por ser interceptado 10 dias depois pelas autoridades no estado de Indiana, na sequência de uma perseguição policial que culminou na detenção do recluso e na morte por suicídio da guarda prisional. Rick Singleton, xerife do condado de Lauderdale, contou que o carro em que fugiam se despenhou durante a perseguição na cidade de Evansville e que Casey White acabou por render-se. O homem, considerado extremamente perigoso, nunca mais vai ver a luz do dia, garantiu o responsável. O dia da fuga era o último dia de trabalho de Vicky White antes de se reformar. Tinha vendido a casa recentemente e dito aos colegas que planeava passar mais tempo na praia. O casal tinha sido visto pela última vez na sexta-feira a conduzir um Ford Edge de cor dourada com matrícula do Alabama. Casey White foi acusado em setembro de 2020 de homicídio por esfaquear um homem de 58 anos. Já estava a cumprir uma pena de 75 anos por cometer uma série de crimes violentos em 2015, incluindo assaltos e roubo de veículos. Estava a aguardar julgamento pelo crime de homicídio, do qual estava acusado na cadeia quando fugiu, segundo as autoridades. Se for condenado, Casey White pode ser condenado a pena de morte. Na Flórida, o governador Ron DeSantis sancionou uma lei que designa o dia 7 de novembro como Dia das Vítimas do Comunismo. A legislação passa a exigir que, nesta data, os professores de escolas públicas se dediquem a ensinar os seus alunos sobre o sistema. O conteúdo a ser abordado nas salas de aula, de acordo com o texto da lei, terá de que envolver os governos de Joseph Stalin, Mao Zedong e Fidel Castro, bem como pobreza, fome, imigração, violência sistémica e opressão. DeSantis
disse que é da sua responsabilidade garantir que as pessoas saibam das atrocidades cometidas por pessoas como Fidel Castro e, mais recentemente, Nicolás Maduro. O projeto de lei HB 395 foi assinado no Freedom Tower, um edifício emblemático de Miami que recebeu os primeiros exilados de Cuba no início dos anos 1960. Na ocasião, o governador aprovou também uma regra que renomeia 26 ruas da Flórida para homenagear aqueles que se opuseram ao comunismo. Nesta sequência, DeSantis comemorou a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, dizendo sentir-se agradecido. A vice-governadora da Flórida, Jeanette Núñez, que tem origem cubana, também esteve presente e disse que os cubanos, nicaragüenses e venezuelanos estão unidos na luta pela liberdade. Segundo Núñez, a nova lei, que entra em vigor a partir do próximo dia 1 de julho, é importante porque será a lição para as novas gerações. Um sargento do Departamento de Vida Selvagem no Louisiana tornou-se herói depois de ter salvo 9 pessoas, incluindo uma criança, de um barco virado na praia de Grand Isle. Um polícia do Departamento de Vida Selvagem e Pesca do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, resgatou 9 pessoas, incluindo uma menina de 7 anos, depois do barco em que estavam se ter virado perto da praia de Grand Isle, no estado de Louisiana. O sargento Stephen Rhodes estava de serviço quando, por volta das 6h30 de segunda-feira, reparou num barco em perigo no meio das rochas, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Vida Selvagem e Pesca de Louisiana. Com o transporte marítimo da polícia, chegou ao local onde estava o barco virado e encontrou 8 pessoas no casco. Depois de as ter ajudado a entrar no seu barco, Rhodes saltou para a água para salvar a menina que estava inconsciente, a quem fez reanimação, segundo o jornal New York Post. As pessoas resgatadas foram levadas para a marina de Bridgeside, onde os paramédicos os esperavam. A criança foi estabilizada e levada de avião para o Hospital Infantil de New Orleans. Estamos extremamente orgulhosos das ações do sargento Rhodes. Ele fez um trabalho excepcional ao utilizar o bom senso e o seu treino para ajudar a salvar a vida desta jovem e dos outros ocupantes do navio que se virou, disse o coronel Chad Ebert num comunicado. Gostaria também de agradecer a todos os bons samaritanos que ajudaram neste resgate bem-sucedido. O sargento Rhodes estava em patrulha sozinho e esses bons samaritanos ajudaram-no a realizar o resgate mais rápido. Esse tempo economizado provavelmente tornou possível ressuscitar a jovem. O Lago Mead, entre o Nevada e o Arizona, é o maior reservatório artificial do país e fonte de água para milhões de pessoas. Esta semana, e pela segunda vez, foram encontrados restos mortais de humanos no lago. Uma semana depois de um corpo ter sido encontrado dentro de um barril no Lago Mead, aqui nos Estados Unidos, foram encontrados novos restos mortais no local. O lago norte-americano tem visto o nível das suas águas descer drasticamente na sequência da seca severa que se vive na região. Na sequência disso, há 7 dias, um barril com restos mortais no seu interior veio à tona. O corpo poderá pertencer a uma vítima de homicídio, revelaram as autoridades. Este fim de semana, uma nova descoberta macabra foi feita. O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos revelou que uma testemunha relatou a descoberta de restos de esqueletos humanos em Calville Bay, na área nacional de recriação do Lago Mead, na tarde de sábado. Estas 2 descobertas levam as autoridades a acreditar que muitos mais corpos poderão vir a ser descobertos, disse o New York Times. A zona oeste dos Estados Unidos está a viver uma seca severa, causada pelas alterações climáticas, tratando-se da pior seca em 1200 anos na região. O Lago Mead, entre o Nevada e o Arizona, que é o maior reservatório artificial do país e fonte de água para milhões de pessoas. Uma engenheira química foi condenada a 14 anos de prisão por roubar segredos comerciais sobre materiais usados em latas de refrigerantes e outras bebidas para beneficiar o governo chinês e uma empresa desse país. Roubar segredos de uma grande empresa como a Coca-Cola resultou em 14 anos de prisão. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Xiaorong Yu, de 59 anos, de Lansing, no estado de Michigan, foi julgada por um juiz federal no Tennessee depois de um júri a ter condenado em abril por acusações que incluem posse de segredos comerciais roubados,
e espionagem económica. Os procuradores dizem que Yu teve acesso a segredos sobre revestimentos internos das latas sem bisfenol A enquanto trabalhava na Coca-Cola em Atlanta e na Eastman Chemical Company em Kingsport, no Tennessee. De acordo com os magistrados, os segredos comerciais custaram às principais empresas químicas e de revestimento quase 120 milhões de dólares. Os procuradores adiantam ainda que Yu roubou os segredos comerciais para criar uma empresa de revestimento sem BPA na China e o seu parceiro chinês, a Wei Yongkuk, recebeu milhões de dólares em subsídios do governo chinês para apoiar este novo negócio. Foram apontadas também evidências de que Yu pretendia beneficiar o governo da China, a província chinesa de Shandong, a cidade chinesa de Weihai e ainda o Partido Comunista Chinês. Yu trabalhou na Coca-Cola como engenheira principal de investigação global de dezembro de 2012 a agosto de 2017 e foi gestora de desenvolvimento de aplicativos de embalagem na Eastman Chemical de setembro de 2017 a junho de 2018, segundo os procuradores. Os corpos de 3 norte-americanos que morreram nas Bahamas, sem explicação aparente, foram já transladados para os Estados Unidos para serem autopsiados. As autoridades das Bahamas desconhecem o que terá provocado a tragédia. As autoridades forenses norte-americanas estão a realizar autópsias para saber mais sobre as circunstâncias das mortes de 3 americanos do resort nas Bahamas. Os exames de autópsia podem ajudar a responder a perguntas sobre como os 3 americanos, 2 do Tennessee e 1 da Flórida, morreram durante uma noite. Uma mulher que sobreviveu foi transportada de avião para a capital do país, Nassau, para tratamento adicional antes de ser transferida para os Estados Unidos. Nenhum sinal de trauma foi encontrado nos corpos e as circunstâncias permanecem sob investigação policial. De acordo com o comunicado da polícia, as autoridades receberam uma chamada pouco depois das 9 da manhã de sexta-feira de funcionários que informavam que um homem inanimado teria sido encontrado numa das vilas do resort. Enquanto a caminho do local, a polícia foi informada de que outro homem e uma mulher, ambos sem resposta, foram também encontrados noutra vila da propriedade. Quando questionado numa conferência de imprensa, o comissário da polícia das Bahamas referiu que as pessoas em questão foram vistas pelo médico na noite anterior e foram descobertas sem vida na manhã seguinte. Vamos agora a Portugal. O empresário João Berardo acusa várias entidades de tentar apoderar-se da sua coleção de arte e pede 800 milhões de euros para compensar a fundação. João Berardo acusa várias entidades de tentar apoderar-se da sua coleção de arte e pede 800 milhões de euros para compensar a Fundação José Berardo, que se viu despojada para cobrir as dívidas contraídas junto dos bancos, e mais 100 milhões de euros por danos morais em consequência da denegrição pública da imagem de Berardo como empresário e como pessoa. Agressão dolosa à sua personalidade e a toda a sua obra de enorme alcance económico, cultural e social e, consequentemente, indiscutível sofrimento e profunda depressão, com reflexos de dramático agravamento do seu processo de envelhecimento físico e mental. No total, o comendador exige 800 milhões de euros de indemnização na ação que acaba de dar entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa contra o BCP, a CGD, o BES e o Novo Banco. Na ação registada nos sítios, João Berardo reclama que foi enganado pelas instituições financeiras. No processo que apresenta ao Tribunal, Berardo pretende fazer notar que não quis transportar para os tribunais questões de grande melindre para os bancos e para o próprio Banco de Portugal, pelo que aceitou manter as negociações com as instituições financeiras para tentarem encontrar chão comum. Para justificar o corrente pedido de indemnização àquelas instituições, João Berardo resume na ação os episódios que culminaram na dívida que lhe é atribuída, culpando os próprios bancos de terem provocado a situação. O calçado português não vai escapar a pressões inflacionistas e prevê-se um aumento significativo de preços nos próximos meses, entre 5% a 20%.
O calçado não vai escapar às pressões inflacionistas e deverá registrar um forte aumento de preços nos próximos 6 meses. Esta é a convicção de metade dos especialistas ouvidos para o inquérito do World Footwear, projeto da Associação Portuguesa do Calçado, que avalia as grandes tendências mundiais do setor. O crescimento médio global apontado é de 8,4%, variando entre um máximo de 9,8% na Europa e um mínimo de 5,7% na América do Norte. O cenário é de otimismo. Foram 108 as respostas válidas recolhidas, sendo que 48% são de países europeus, 22% da Ásia e 14% e 9% da América do Norte e do Sul, respectivamente. O contributo de especialistas africanos foi de 7% das respostas. Em termos de análise por atividade, metade dos inquiridos estão ligados à indústria e ao comércio e distribuição do calçado. A outra metade é de associações, consultores e outros especialistas. O aumento do custo das matérias-primas e das mercadorias é a principal dificuldade apontada pelo setor. Seguem-se os problemas com a mão de obra e as dificuldades financeiras. Quanto ao consumo, as estimativas apontam para um crescimento de 5,9% a nível global, sendo que os dados variam muito de continente para continente. 2,5% de aumento na América do Norte, 5,2% na Europa, 6,8% em África, 7% na América do Sul e 8,9% na Ásia. Por fim, e no que aos canais de distribuição diz respeito, cerca de 2/3 dos especialistas entrevistados acreditam que o e-commerce vai aumentar o seu peso na venda de calçado nos próximos 3 anos. Como não podia deixar de ser, o inquérito deste ano inclui uma pergunta sobre o impacto da guerra da Ucrânia no setor, sendo que mais dos 2/3 dos inquiridos esperam que um conflito tenha um impacto negativo no negócio. Recorde-se que nos primeiros 2 meses do ano, Portugal exportou calçado no valor de 316,6 milhões de euros, um aumento de 22,7% face ao período homólogo, e já só 2,5 milhões abaixo de janeiro e fevereiro de 2020, que em Portugal foram ainda meses pré-pandemia. Vamos agora falar da Covid em Portugal. A 4ª dose contra a Covid-19 deve ser administrada em Portugal apenas em idosos ou pessoas com o sistema imunitário fragilizado, defendeu hoje a Organização Mundial de Saúde, reiterando como prioritária a vacinação primária a nível global, embora a ministra Marta Temido tenha agendado a 4ª dose a partir de agosto a quem a quiser receber. A cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde, Soumya Tan, disse hoje terça-feira, numa conferência de imprensa, sobre a evolução da pandemia de Covid-19, no mundo que não há dados específicos que justifiquem recomendar a 4ª dose de forma mais generalizada. A especialista reiterou que a OMS recomenda um processo de vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 composto por 2 doses iniciais e uma de reforço, o que permite uma resposta imunitária mais completa e forte. Segundo alegou, uma parte considerável da população mundial ainda não tem acesso a vacinas, como é o caso da África, continente onde apenas 15% da população total recebeu as primeiras 2 doses. Em África, apenas 26% da população com mais de 60 anos recebeu 2 doses. E isso é muito preocupante, porque em qualquer surto futuro, como o que estamos a ver em alguns países, esse grupo estará em risco de desenvolver doença grave, alertou Soumya Tan. Recentemente, a Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que as pessoas com mais de 80 anos vão receber um novo reforço da vacina contra a Covid-19 a partir do final de agosto ao início de setembro e que estava também a ser equacionado para as pessoas entre os 60 e os 80 anos. Esta tarde o euro negociava a 1,0538 dólares, enquanto ontem, ao fim da tarde, seguia a 1,0574. O Banco Central Europeu fixou o câmbio de referência do euro em 1,0554. Analistas antecipam que o euro continua debilitado pelas novas sanções programadas
contra a Rússia, que serão impostas à custa do crescimento económico interno. E vamos aqui aproveitar para referir também que ainda pode votar na cidade de Newark até às 8 da noite. A nossa equipa de reportagem, imediatamente a seguir, a essa hora, estará na rua e irá visitar os 4 pontos onde vão estar reunidos os candidatos e a sua equipa. Assim, no Prudential Center, na cidade de Newark, o Tim Baraka estará aí presente, tal qual como o candidato a vereador do Bairro Leste, Luís Weber. No Campino, Jonathan Seabra tem toda a sua equipa e irá aí acompanhar o evoluir da noite eleitoral. Já Michael da Silva estará no Adega, em plena Ferry Street, juntamente com a sua equipa, e no Iberia Restaurant será o local onde Anthony Campos seguirá atentamente o desenrolar da contabilização dos votos. Amanhã teremos uma cobertura total sobre vencedores, se há vencido, se tudo vai ser resolvido numa primeira volta ou se no dia 14 de junho os residentes de Newark e, neste caso, do Bairro Leste, terão que voltar às urnas para uma segunda volta. Portanto, não deixe de nos acompanhar amanhã, já que 44 anos depois o Bairro Leste terá o terceiro vereador, logo a seguir a 20 anos de Hank Martinez e 24 anos de Augie Amador. Lembro também que um incêndio de grandes proporções em Elizabeth, na Julia Street, levou à evacuação de várias residências. Temos informação ainda não totalmente confirmada de que algumas dessas residências são de portugueses ou brasileiros que habitam, portanto, nessa área, bem perto da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Elizabeth, Paredes Meias, com a estrada 1 e 9. Portanto, foi um incêndio de Tier 5, como se diz aqui nos Estados Unidos, portanto, de máxima gravidade, numa planta de tratamento de lixo que deflagrou e que continua a ser investigado pelas autoridades no local. Vamos agora ao desporto. O Manchester City confirmou esta terça-feira que chegou a um princípio de acordo com o Borussia Dortmund para a transferência do craque Erling Haaland no próximo dia 1 de julho. Em comunicado, os Citizens explicam, porém, que o negócio ainda não está selado, uma vez que se encontra a finalizar os termos do contrato com o internacional norueguês. Darwin Núñez será, com toda a certeza, um dos jogadores que mais vai agitar o mercado de transferências que acontece já no verão. O avançado do Benfica tem sido apontado a vários gigantes do futebol europeu, mas hoje surge a informação de que está a ser aconselhado pelas pessoas mais próximas a escolher o Manchester United, segundo adiantam os ingleses do jornal Mirror. Entretanto, a Agência Internacional de Integridade do Ténis informou hoje também que o português Daniel Zeferino, árbitro de ténis, foi irradiado da modalidade após ter sido acusado de manipulação de resultados em partidas que dirigiu. Não há mais detalhes sobre este caso. O maior suspeito da morte de Igor Silva durante os festejos do Futebol Clube do Porto foi detido esta madrugada. Renato Gonçalves, de 19 anos de idade, estará disposto a colaborar com as autoridades. Há um segundo suspeito, pai do arguido, ainda em fuga. E agora vamos ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. O euro 0,9479, 1,0549, o real 5,14, 0,1943. E agora vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Robimbas. Lembramos que hoje os termómetros atingiram 73 graus, primavera, verão, como quiser chamar-lhe, mas vamos ver o que é que nos reserva amanhã. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 73 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 71 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 71 graus. Boston com céu nublado com 55 graus.
Hartford com céu parcialmente nublado com 72 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 74 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 83 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 75 graus. São Francisco com vento moderado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho destes imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. Olá, eu sou Anthony Campos. Minha família emigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo o Ironbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Mayor Barack approved how community and police can work together to reduce crime. Replaced all toxic lead service lines at no cost to taxpayers. Prevent thousands of people devastated by COVID from being evicted. And created thousands of affordable homes and apartments. Newark is moving forward. Let's keep the progress. Please elect Lewis Weber for council Tuesday, May 10th. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral da Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade de periodoncista. A doutora Maria de Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito.
Olá! Antes de mais, quero agradecer a todos que assinaram a petição para a minha candidatura fosse possível. Agradeço a toda a gente que me abriu a porta para que eu pudesse apresentar a minha candidatura e ouvir as suas preocupações. Também, eu tenho sido vítima das promessas dos políticos no passado. Eu quero ser a pessoa da sua confiança e procuro fazer a diferença neste bairro. Trabalhei duro e agora quero retribuir este esforço para a nossa comunidade. Durante esta campanha, vandalizaram o meu carro, roubaram meus cartazes e tentaram sujar o meu nome. Quero ainda frisar que não recebi qualquer apoio financeiro de grandes empresas, porque não quero dever nada a ninguém. A única dívida que pretendo ter é de gratidão para a nossa comunidade. Por isso, esta terça-feira, 10 de maio, vote C3, Jonathan Seabra, para vereador do Bairro Leste. Preciso do seu voto de confiança. Eu estou consigo. Obrigado. Bem-vindos à Linha Aberta, estamos de volta com a Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462, não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas por telefone. Lembro que ainda tem precisamente 18 minutos para poder votar. Foram reportados vários problemas durante o dia devido à redistribuição das mesas de voto que aconteceu. Segundo a informação recebida, foi feita pelo Condado, mas vários residentes ou não receberam a comunicação ou então receberam-na muito tarde e deslocaram-se a algumas mesas de voto e aí, portanto, viram que teriam que se deslocar a outra mesa na área, mas não naquela que estavam habituados a votar já há bastante tempo. São daquelas situações que aconteceram uma vez mais aqui na cidade de Newark. Tentámos informar-nos porque é que isso aconteceu. Segundo informações, a redistribuição das mesas de voto deve-se a uma atualização de cadernos eleitorais e é da responsabilidade do Condado. A pergunta foi feita exatamente se seria uma responsabilidade da cidade, do Condado ou do Estado. Em primeira mão foi-nos dito que seria o Condado. Iremos aprofundar, já que vários candidatos ao longo do dia se manifestaram contra esta situação, porque muitas pessoas, nomeadamente os mais idosos, que durante anos sempre votaram no mesmo sítio, ao chegar aí depararam-se com uma situação anormal. Como referimos ao longo do dia, a pessoa mesmo nessa mesa de voto não deve deixar de votar, pode utilizar um voto provisional ou então deslocar-se à sua mesa de voto que lhe foi assignada nesse momento. Portanto, fica aqui a informação. Eu sei que só faltam 16 ou 17 minutos para que as urnas fechem, mas iremos continuar a acompanhar esta situação pela noite dentro. Lembro também que estamos em maio, há várias situações e vários acontecimentos que vão decorrer. Já no próximo sábado, em Perth Amboy, vai-se realizar uma grande noite de fado no Portuguese Sporting Club, com vários artistas, fadistas da comunidade, numa casa onde o fado sempre foi bem-vindo. Lembro que é de Perth Amboy que a família Pires, o Telmo Pires e a Natalie Pires, também cresceram com o fado lado a lado. Vamos à primeira chamada da noite. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Muito boa noite, Sr. Ligo Durães, como é que isso vai? Muito boa noite, com quem falo, por favor? Está a falar com o Bruno, estou ligado de Boston. Olá, como é que está? Em que é que posso ajudá-lo, por favor? Sim, eu tenho uma pequena pergunta. Eu e minha esposa já somos casados, vai fazer 4 anos, mas nós já temos uma relação longa. E eu estive a ver, ela quer ter a nacionalidade portuguesa. Os pais nasceram em Portugal, assim como eu também nasci em Portugal, agora sendo marido dela. Mas a questão aqui é, o consulado, para ela poder ter nacionalidade através de mim por casamento, numa união de facto, se ela tivermos casados 3 anos, ela pode ter e pede-lhe quase $300 para ela poder ter nacionalidade. Quando é uma coisa que ela
automaticamente tem direito pelos pais. E depois, se ela quiser ter através só pelos pais, são $220 para ela poder ter uma coisa a qual ela tem direito. Ok. Isso é completamente inadmissível exigirem tanto dinheiro por uma coisa no qual ela já tem direito desde que nasceu. Ok, caro amigo, desculpe, mas eu aí tenho que defender os consulados. Vou explicar porquê. Todos nós temos necessidades em diferentes fases da nossa vida, mas é completamente grátis até aos 18 anos de idade. Portanto, durante 18 anos, e se a sua esposa, portanto, é filha de pais portugueses, ela é portuguesa de direito. Portanto, tratava-se de um registro feito no consulado que lhe garantia isso. Eu entendo que $300 ou $200 são momentos da nossa vida em que nós decidimos fazer as coisas, mas a lei e as coimas, neste caso, podemos chamar de coima, porque é uma palavra muito grande para mim. Uma coima é quando fazemos alguma coisa errada, isso não tem nada de errado. Portanto, é uma decisão que nós tomamos. A lei está lá, esses valores não são estipulados pelo consulado, é estipulado pelo governo português, mas a realidade dos factos é que há 18 anos, penso que são 18 anos, não quero estar a induzir em erro, em que qualquer pessoa pode fazer... Só achei bocado os preços um bocado astronómicos para... É um bocado complicado, mas olha, repara que nós vamos tirar um passaporte e são $130. Nós vamos fazer uma nacionalidade americana, são $740, mais 85 para impressões digitais. Portanto, eu estou completamente de acordo. Eu penso que de direito, se calhar até seria uma boa ideia ser grátis, mais a mais quando, por exemplo, um funcionário... Não digo ser grátis, mas pelo menos um preço razoável comparado, porque acho que é um valor astronómico. Pois, é como eu digo, são valores estipulados pelo Governo, agora há a possibilidade das pessoas, portanto, se requererem a cidadania completamente grátis, desde que seja feita num período normal. Está bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado pela sua resposta e pela sua ajuda. Obrigado, um bom dia e felicidades aí para Boston também. Está bom? Muito obrigado. E já que o nosso caro amigo de Boston tocou no tema, portanto, eu lembro que neste momento não podem ser aceitos mais processos para naturalização no consulado aqui de Newark, estou a falar especificamente de Newark, durante o mês de maio, devido ao grande número de pedidos. Esses pedidos são feitos por correio, portanto tem que enviar uma série de informações e documentos por correio e depois será processado. No site do Consulado de Newark há uma nota que refere que durante o mês de maio não vão ser recebidos, por isso mesmo foi retirado a lista de requerimentos para que as pessoas não enviem e depois digam ninguém me responde. No final de maio espera-se que essa possibilidade já esteja em aberto. Agora, se tem filhos pequenos, não perca a oportunidade. É sempre bom ter um duplo passaporte, mesmo que eles tenham nascido aqui, e depois evita o pagamento destes valores que nós temos que entender que são puxados, mas lamentavelmente é a lei da vida. Olhe o preço da gasolina ou o preço do gasóleo que está pelas ruas da amargura. Vamos voltar, portanto, a uma lista de eventos que temos programados. No último final de semana de maio, aqui na cidade de Newark, decorrem as tradicionais festas do Espírito Santo, organizados pelo Clube Açores, aqui na Wilson Avenue. São 4 dias de festejos, portanto, de sexta a segunda-feira, e no mesmo final de semana decorre também a peregrinação anual ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Washington, que este ano tem como convidado especial o bispo de Fall River, Dom Edgar Cunha, que já passou aqui também pela Diocese de Newark e que irá celebrar a homilia na tradicional peregrinação ao Santuário de Fátima. Irão também decorrer
as festas de Santo António, e depois entramos em junho a todo o gás, dizíamos assim, com a celebração do Dia de Portugal, primeiro na cidade de Elizabeth, há um Içar da Madeira na sexta, e depois no domingo a grande parada, e nesse mesmo final de semana também em Harrison e Kearney, e depois no final de semana seguinte aqui em Newark. Vamos a mais uma chamada. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Estou sim, muito boa noite. Boa noite. Sim, sim, com quem tenho o gosto de falar? Meu nome é Isabel. Queria fazer uma pergunta ao Sr. Rick. Sim, sim, por favor. Porque eu estou a vender um apartamento em Portugal e tenho que ir fazer lá as escrituras, mas o meu passaporte está caducado. Ok. E eu queria saber se fosse daqui para Portugal sem passaporte, e lá é fácil tirar, que eu já tenho ouvido dizer. Ok, primeiro de tudo, o seu passaporte caducou há menos de 5 anos? Se calhar tem que... Não, menos de 5 anos, ok, sim. Se caducou há menos de 5 anos e se viaja na TAP, não terá qualquer problema de entrar no avião, entrar em Portugal. Agora, é muito importante, quanto tempo é que vai ficar em Portugal? Como? Quanto tempo é que vai ficar em Portugal? Vai ser pouco tempo, uma semana ou 2, se puder. Faça a marcação para tirar o passaporte lá em Portugal, antes de ir, para ter a certeza que tem portanto, uma marcação no período de tempo que vai estar lá e que recebe o passaporte antes de regressar aos Estados Unidos, porque não pode regressar. Tenho que fazer a marcação lá. Não, faça a marcação aqui. A senhora é de onde, lá de Portugal? Aqui há muitos anos fui lá e levei o meu filho que não tinha passaporte, mas tive que o ir tirar ao Porto. Como eu lhe digo, se vai por uma semana e se vai fazer uma escritura, há sempre coisas de última hora que tem que fazer, não arrisque. Portanto, a senhora é de que parte de Portugal? Não, eu vou ir para Peniche. Ok. Contacte, portanto, se vai à internet, diga ao senhor ou diga ao seu filho, passaporte em Peniche, faz a marcação, logo para o primeiro dia que lá está, e assim vai descansada, não perde muito tempo e tenho a certeza que vai receber o passaporte a tempo e horas. Está bem? Ok, obrigadinho. Obrigado, um bom dia e boa sorte. Portanto, isto é muito importante, temos a informação que muita gente está nesta situação. Lembro que foram 2 anos de pandemia em que muitos consulados não puderam receber as pessoas, em que muitos consulados não tiveram um atendimento adequado devido a vários motivos, e agora as pessoas viajam para Portugal com o passaporte caducado, o que não é problema, mas recomendamos que faça as suas marcações a tempo e horas, aqui, mesmo daqui, para que quando chegar lá não corra qualquer risco de ficar em terra quando tiver que regressar. Vamos a mais uma chamada. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite. Muito boa noite. Diga, por favor. Olha, eu podia falar com você fora do ar. Falar comigo fora do ar, olha, podemos ficar com o seu número de telefone e poderemos ligar amanhã ou depois para si. Hoje vai ser impossível porque temos outros compromissos a seguir às 8 horas, está bem? Ok, obrigado. Obrigado, mas ficaremos com o seu número de telefone. Muito obrigado. Portanto, fica aqui a informação. Vamos agora a um breve espaço comercial. Regressaremos dentro de um momento. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e chegamos agora a um momento sempre esperado, que serão os aniversários. Vamos lá então. Jorge Rosa, o nosso caro amigo, muitos parabéns, 56 anos, o Jorge, parabéns a você, querido amigo. E agora vamos imediatamente para um aniversário de casamento, porque também temos hoje, vamos lá então. Rosa e Carmino Almeida, 41 anos de matrimónio, muitos parabéns
E eu gostaria, quando me casei, de ter um cabelo assim, porque o meu cabelo era mais curto. Mas aí está, agora o Carmino também já tem o cabelo curto. Parabéns, 41 anos de casamento, muitas felicidades. Temos outro casamento também, a Manuela e o Joe Duarte, 25 anos de matrimónio. Muitos parabéns, Manuela e Joe Duarte. Parabéns, são as bodas de prata, penso eu, se não estou enganado, 25 anos de matrimónio, muitas felicidades. E agora, porque é terça-feira, vamos para a primeira página do Portuguese Times, que se publica na Nova Inglaterra. A maioria da Nova Inglaterra em alto risco de contaminação, Covid-19, foram diagnosticados na passada semana quase 11 mil novos casos, registrando-se 13 mortes. O Fabric Arts Festival é já no dia 14 em Fall River. Também a sugestão de Franco Ferreira, a Casa Branca iluminada com as cores das bandeiras de Portugal e dos Estados Unidos a 10 de junho, Festival Português de Princetown, também Ana Isabel dos Reis Couto, eleita para o Comitê Escolar de Coventry, e Dawn Gribian, é a candidata a novo mandato como Mayor de Pawtucket. Portanto, as festas do Espírito Santo dos Amigos da Terceira vão decorrer também de 22 a 29 de maio, na bonita cidade de Pawtucket, onde, como sempre, somos muito bem recebidos. E agora vamos para a primeira página do jornal luso-americano, que se publica aqui na bonita cidade de Newark. Consulado-Geral de Portugal faz recepção do 10 de junho no PISC, na cidade de Elizabeth. António Delgado é filho do pai cabo-verdiano, nomeado vice-governador de Nova Iorque, e Sérgio Granados, que se recandidata a comissário pelo Condado de Union no dia 7 de junho. Entretanto, o padre de New Jersey vai para a igreja de Ludlow e irá substituir o padre Vítor Oliveira. Portanto, é agora a informação que temos em primeira mão. O Futebol Clube Porto é campeão e merece também o destaque na primeira página do luso-americano. Já sabe, neste momento, caros amigos, aí em casa, temos 3 minutos para que possa exercer aquele que é um direito e um dever cívico, votar. Porque se não votamos, também não podemos reclamar. Não deixe de nos acompanhar amanhã, durante o dia, com todas as novidades e informações sobre estas eleições municipais que movimentaram tudo e todos. Você em casa continua a assistir a nossa programação, fique com a telenovela Por Ti. Nós regressaremos amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.